Eu não consigo lançar magia, mas eu encontrei um anime onde o protagonista é super overpower. E ele é tão overpower que ele meio que escreveu como as magias são feitas dentro daquele mundo, onde é estudada por vários anos. E mesmo quando ele reencarna em outra pessoa, as pessoas não conseguem compreender totalmente uma parte do seu poder. E bem, galera, seja muito bem-vindo ao canal do Fakaru Sensei. Se você é novo por aqui, por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever. Ajuda a gente a alcançar muito mais pessoas e ajudando aí, deixando seu like, seu comentário. E eu gostaria de falar uma coisa pela primeira vez em quase anos de YouTube. Eu consegui meio que um patrocinador aqui pro canal e eu gostaria de falar do curso online fanart. Curso online fanart, onde você vai aprender a fazer sua fanart e também aprender a desenhar. E caso você tenha esse interesse de aprender a desenhar, eles dão até um certificado no final do curso. Caso você tenha interessado, o link vai estar aqui na descrição. Dá uma olhadinha aí. Bora pro vídeo. E hoje eu irei falar de um anime que eu assisti e sinceramente acabou, mas eu vou estar falando sobre ele na segunda-feira com os animes e seus finais, vai ser um vídeo na segunda-feira. E eu gostaria de falar hoje, encontrei um outro anime com um protagonista muito overpower. Então, essa temporada tá com muitos protagonistas overpowers, né? Aparentemente até na próxima temporada, já no dia 7, no mês 7 e no dia 5 já vai sair Overlord, quarta temporada. Sinceramente eu também tô bem ansioso. Que o anime que eu irei falar hoje não é Overlord, mas é Shijou Saikyo, tá? Shijou Saikyo é interessante, né? Como eu disse, é um cara que viveu na época antiga e criou várias magias, criou como o mundo deve ser, como o mundo se desenvolveu para uma economia feliz, uma era de paz e economias bem feitas e tal. E esse protagonista, ele vivia já há muito tempo. E ele acabou perdendo uma amiga, né? A Lydia, lá nos seus antepassados. Ele ficou muito triste porque era essa única pessoa que ele tinha contato naquela época. E ele ficou tão mal com isso, ele ficou se sentindo uma pessoa tão sozinha, ele acabou reencarnando em uma criança como dizer, uns 2 a 3 mil anos à frente, né? Então muita coisa aconteceu. Seu nome era conhecido como Lorde Demônio. Ele era um Lorde Demônio e reencarnou numa criança. Imagina, né? A quantidade de poder. Isso me lembrou muito Mahou. Eu não sei se era Mahou. Lembrou muito de Mao Gakuen, que é um outro anime que também lançou uma temporada anterior, que foi até que umas temporadas anteriores, né? E até que foi bem interessante. Para ser bem franco, eu preferi muito mais Mao Gakuen do que esse anime Shijou, tá? Shijou Saikyo, tá? Mas se você que se você caso já tenha visto o Mahou, né? E quiser dar uma olhada no Shijou, né? Aí vai pro seu. Mas eu achei muito melhor o Mahou, tá? Tá muito bem feito, os gráficos estão melhores, mas esse Shijou também não é tão ruim assim, né? É interessante. Tem uma história até que legalzinha, apesar que no começo é uma geração onde agora a gente não está tendo gráficos tão bons. A próxima geração eu acredito que vai estar lançando gráficos melhores. A gente já viu vários trailers bem importantes que já mostraram que os gráficos vão estar melhores, mas esse anime não está com os gráficos de outra geração, apesar de, né, poder ter crescido muito, né, porque querendo ou não, animes de overpower catam um público muito maior que o normal, e então eles meio que podiam ter desenvolvido, ficou um pouquinho melhor os gráficos ao decorrer do anime, mas no começo estava meio que não estava muito do bem comparado ao Mao, né, que desde o começo já estava mostrando um desempenho grande. Mas esse anime também não é tão ruim assim, como vocês devem estar pensando. Nossa, porque não tem gráficos bonitos? Não. Até que tem uma história interessante. Eu até que gostei desse protagonista. Ele começa a viver com um cara chamado Ardo Meteoro, e ele meio que começa a contar a história dele como criança. Ele conhece uma menininha lá que era élfica, e porque se era élfica os humanos meio que não gostavam, ela sofria bullying. Então ele meio que se torna meio que amigo dessa pessoa e vai desenvolvendo toda uma história. Ele vai pra escola de magia, e na escola de magia ele vai ter que fazer um teste, tanto escrito, né? Um prático, né? Prático a gente já sabe, né? Um cara que é reencarnado, assim, pelo amor de Deus, né? O cara desde criança já sabia voar. E pra aquela época lá, nossa, voar, pelo amor de Deus, né? Escreve sobre as magias. Isso foi uma coisa interessante que eu achei. Ele escreve sobre as magias, só que de um jeito totalmente diferente sobre aquela época. Então, círculos mágicos, sobre teorias e tal. Pra aquela época, isso é tudo errado. Mas, dependendo dos olhos como você vê, né? Como diz depois o diretor, está correto, porque são meio que círculos, magias ainda meio que distinto daquela época, ou que foram perdidos, né? Ele era esse Lorde Demônio, onde é venerado nessa época onde ele vive, por ter trazido a paz entre os demônios e a raça humana, né? Então meio que vive onde ele criou, né? E é bem interessante esse anime, até tipo, alguns generais deles também, meio que ele parece que tem reencontrado, né? Eu só achei um pouco palha, vamos dizer assim, um pouco ruim, porque meio que ele demonstra grande parte do seu poder, mas tudo que nota, na verdade, é só o diretor da escola dele, onde mostra mais interesse,
por ele, mas eu acho que devia, como o ambiente em si, não só o diretor ou um rei ou algo assim, mostrar mais interesse por ele por ser overpower, como seus inimigos, ele mostra um poder gigantíssimo e seus inimigos nem mesmo reconhecem, ou seus antigos pessoas que não meio que identificam ele, né, como antigos amigos, não reconhecem que na verdade ele era aquela antiga pessoa. Esses foi alguns pontos que eu dei uma olhada assim interessante, mas eu acho que meio que foi um de roteiro, mas querendo ou não, é até que interessante o final ele mesmo. Eu vou estar falando, né, na verdade, no vídeo de segunda. Então, se você quiser acompanhar, vai sair o vídeo de segunda-feira, eu vou falar de todos os animes aí, singularmente, né, como foi. Nossa senhora, Tocando de desk e teclado. Ah, muito obrigado, Alex. Você é um doce de pessoa. Vou estar falando com os animes como Skeleton e Night Another World, né, que foi um dos animes aí que eu acabei falando. Overpower. Também vou estar falando aí do Tomy Game Isekai, Mob Nick Bishi Isekai, também que é um outro anime que eu estive falando mais singularmente. E eu vou também estar falando do Yusha Yamezazu, né, que foram animes que eu simplesmente, eu não sei se eu tive mais decepção ou se eu tive mais, como dizer, surpresa, né, porque são animes aí que realmente me deram surpresa. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, mano. Vídeos aqui toda semana. Beijo!